Salut les amis, bonjour! Eu me chamo Felipe e eu sou professor de francês. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que funcionam os artigos na língua francesa. Masculin, féminin, plural. E até o final do vídeo eu espero que vocês entendam melhor aí esse conceito. Roda a vinheta! E é isso aí, gente. E antes de começar a explicação sobre os articles, não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, ajuda bastante o canal. Então, sem mais delongas, vamos para os articles em francês. Então, a gente começa com essa ideia, né? En français, il y a masculin e féminin. A gente tem masculino e feminino, assim como no português. Então, a gente pega aqui dois exemplos. Une tour, la tour Eiffel. Então, você percebe que torre, né? Tour é feminino. Então, eu digo une tour, como em português. Uma torre ou la tour Eiffel. A Torre Eiffel. O masculino, un musée ou le musée du Louvre. Percebam aqui, um museu e o Museu do Louvre. Então é isso que a gente vai ver aqui em francês. O uso do la, o uso do le, o uso do un e une. E claro, sem esquecer do plural, né? A gente tem aqui um exemplo. Des bateaux, les bateaux-mouches. Então, em francês, barco se diz bateau. E aqui eu estou dizendo des bateaux, barcos. E ao lado, les bateaux-mouches, que são os barcos de passeio turístico famosos em Paris. Então aqui a gente tem um detalhe muito importante. A gente pega aqui, por exemplo, une e la, né? Uma e a. Quando eu coloco isso no plural, perceba que muda um pouquinho. O une, né, vira de. Eu vou mostrar isso para vocês num outro slide. Mas essa diferença de artigos, né? Eu posso falar um barco ou eu posso falar o barco. São artigos, ok? Então, a gente vai ver que tem definição. Um é definido, o outro é indefinido. Então, a gente entende isso aqui como masculin, feminin e plural, ok? Vendo um pouquinho mais a fundo, a gente pega aqui os artigos indefinidos. O que é um indefinido? É uma coisa que não é única, né? Quando eu falo, por exemplo, barco, um barco, um livro, não é algo preciso. Um livro pode ser qualquer um. Então, um museu pode ser qualquer um. E aqui eu coloquei alguns exemplos. Ó. Un musée, une femme, de rue. Perceberam? Quando eu coloco un, une, o plural, né, de um ou de uma, não é como em português, uns e umas. O plural é de, independente se é masculino ou feminino. Então, se eu falo, por exemplo, un musée, legal. Plural, des musées. Ok? Une femme, singular. E no plural, des femmes. Ok? Des rues, já está no plural. Se fosse uma rua só, une rue. Perceberam? Un, une e de. Esses são os artigos indefinidos, que é uma coisa que não é precisa. Agora, os artigos definidos, le, la e le. Isso é uma coisa precisa, é uma coisa específica. Quando eu falo, por exemplo, le musée du Louvre, ou la femme de Jacques, a mulher de Jacques, ou les rues de Paris, as ruas de Paris. Percebe que des rues são ruas. Les rues de Paris são as ruas de Paris. Isso funciona com qualquer coisa. Eu pego, por exemplo, e falo un livre, né? Tem vários livros. Ou eu posso falar le livre de français, que aí é específico, o livro de francês. Ok? Eu posso falar, por exemplo, des voitures, carros, des voitures. Ou eu posso falar la voiture de ma mère, o carro da minha mãe. Uma coisa importante aqui, quando a questão é masculin e feminin, isso é uma dica legal.
Normalmente a gente pode seguir o nosso instinto do português e pensar, bom, se é masculino em português, em francês vai ser também, porque são duas línguas próximas. Essa regra funciona legal, mas tem exceções, como sempre, né? Todas as regras têm exceções. E o exemplo que eu dei agora, la voiture é um deles. Em francês é o carro, em português, perdão, é o carro, em francês é la voiture. Mas são casos específicos. A grande maioria das palavras segue a mesma ordem do português. Então, se português é masculino, em francês também é, e feminino, ok? E aí a gente vai perceber isso. É definido, usa le, la, les. É indefinido, usa un, une e de, ok? Vamos seguir mais um pouquinho e falar do plural, né? Normalmente, plural coloca um S, né? Como, por exemplo, aqui, ó, l'arbre, singular, plural, les arbres. La fleur, les fleurs. Perceberam também essa dica no vídeo de pronúncia? O S no final a gente não pronuncia. Então, eu vou saber mais ou menos se é plural ou... Eu vou saber mais ou menos não. Eu vou saber se é plural ou se é singular pelo artigo, né? Por isso esses artigos são importantes. Então, quando eu digo la fleur, uma só. Les fleurs, várias, plural. Mas essa regra de colocar o S aí, segue para todo mundo? Mais ou menos, mais ou menos. A gente tem, por exemplo, palavras que já terminam em S, ou X, ou Z. E essas palavras não mudam no plural. Quem vai mudar é só o artigo. Por exemplo, un pays, um país. Un pays, no plural, des pays. Un choix, que é uma escolha, no plural, des choix. Un gaz, um gás. E no plural, des gaz. Percebe que não mudou nem a escrita, a pronúncia, a mesma coisa. O que alterou foi o artigo. Por isso a importância deles. E mais uma dica. Tem outras palavras que seguem um esqueminha para o plural, mas mais uma dica. Quando a palavra termina em AL ou em AU, aí a gente coloca o AUX no lugar. Olha o exemplo. Un journal, des journaux. Un gâteau, des gâteaux. Tem o X não pronuncia. Então, tá aqui algumas dicas de como fazer o plural. Mas, grosso modo, segue aquela ideia do português. Põe um S, né? Como em português. Mas nem sempre. Sempre tem umas exceções, né? Vamos terminando o vídeo por aqui. E os pontos principais, né? Le, la e les são artigos definidos de uma coisa precisa, uma coisa única. Le livre de français. E un, une e de são artigos indefinidos, de uma coisa que representa uma categoria, que é uma categoria. Por exemplo, livros, né? De livre, un professeur de français, vários, somos uma grande categoria. Un professeur, ok? Agora vou saber, les professeurs, Felipe, aí sou eu. Agora, un professeur é uma categoria, ok? E mais um detalhe, plural, né? Isso é importante. Plural de un e une não é uns e unes, tá? Plural é de, D-E-S, para os dois, ok? Então, un livre, des livres. Une femme, des femmes, ok? E por último, mas não menos importante, normalmente para o plural a gente coloca um S na palavra, salvo algumas exceções, né? Tem algumas, mas não quebra a cabeça com isso não, certo? Gente, dúvidas? Coloquem nos comentários aí do vídeo e sugestões para os próximos vídeos também, ok? Então, ficamos por aqui no vídeo de hoje. Merci énormément et à la prochaine. Au revoir!